O barulho do motor da lancha ainda me persegue. Aquele ronco metálico, misturado com o cheiro de diesel e maresia, parecia o som de um coração velho batendo contra o medo. O mar estava bravo, salpicando água salgada em tudo, misturando com o suor e o sangue seco no meu uniforme. Era cedo, mas o sol já fritava. O sargento berrava por cima do vento, a garganta rasgando. Preparar! Falta pouco! E todo mundo sabia que pouco podia significar a última coisa que a gente ia ouvir. À frente, o atol de Tarawa parecia um pedaço do inferno. Palmeiras quebradas, fumaça preta subindo e um coral vermelho que brilhava como se a ilha sangrasse. Eu sentia o metal do fuzil quente no colo, vibrando com cada impacto de artilharia. A lancha balançava tanto que eu pensava em vomitar, mas nem isso saía. O medo trava o estômago. A água espirrava em rajadas e o ar tinha gosto de ferrugem. Alguém atrás de mim rezava baixo, outro mordia o canto do capacete, e eu só olhava para o horizonte, tentando adivinhar qual cratera ia me engolir primeiro. Quando o motor diminuiu e o barulho virou um zunido longo, deu para ouvir o que ninguém queria. O assobio dos projéteis. O casco da lancha tremia. Estilhaços ricocheteavam. Um cara à esquerda caiu de lado, o pescoço aberto, e o sangue misturou com a espuma branca. O sargento não parou de berrar. Avante! E foi nesse instante, com o coração tentando sair pela boca, que pensei: hoje eu vou surpreender um bunker japonês nas praias de Tarawa. E ri por dentro, aquele tipo de riso que só o desespero entende. Antes de chegar ali, eu era só mais um garoto, tentando provar que era homem vim de Kansas City, filho de mecânico e costureira. Meu velho dizia que guerra é coisa de político, mas quando chegou a carta do alistamento, ele me olhou e só disse: então vai, mas volta inteiro. Eu ri. Ninguém volta inteiro de lugar nenhum. O treinamento foi no calor do Texas. Marchas longas, gritos, tiros de festim e promessas de glória. A gente aprendia a desmontar um rifle no escuro e a dormir no chão como bicho. Tinha um sargento gordo que dizia: o inimigo não é o japonês, é o medo. E tinha razão. O medo é o primeiro que atira. Quando embarcamos rumo ao Pacífico, o navio parecia uma cidade flutuante de cadáveres adiantados. Havia cheiro de graxa, metal e saudade. Alguns escreviam cartas, outros jogavam cartas. Eu só observava gosto de olhar o silêncio das pessoas antes de morrerem. Tem sempre uma espécie de calma, como se todo mundo aceitasse que o mundo não faz sentido nenhum. Conheci o Harper, do Alabama. Falava que se voltasse ia abrir uma oficina. O garoto tinha mãos de ouro. Uma noite, no convés, ele me mostrou uma foto da irmã dele, bonita, cabelo preso e sorriso tímido. Ela escreve para mim toda semana. Eu não sabia o que responder. Eu já não escrevia para ninguém. Quando o correio parou de vir, percebi que ninguém sente falta de quem desaparece devagar. Nos dias antes do ataque, o comandante reuniu todos no convés, mostrou um mapa. Betio, atol de Tarawa. Pequeno, mas estratégico. Pequeno, ele disse. Parecia piada. Vai ser rápido, prometeu 3 dias, talvez menos. Ninguém acreditou, mas ninguém falou. A gente aprende rápido a obedecer o impossível. Na véspera, o mar estava calmo, quase bonito. O pôr do sol pintava tudo de laranja. E eu pensei em como o mundo ainda consegue ser bonito, com tanta morte à espreita. À noite, dormi com o barulho distante da artilharia bombardeando a ilha. Cada explosão fazia o convés tremer, e o navio parecia respirar fundo, como se também tivesse medo do dia seguinte. No amanhecer, os aviões passaram zunindo sobre nós. O céu tremia de tanto motor. O sargento gritou: homens, preparem-se! A maré não estava a nosso favor. Recuou demais. As lanchas ficaram presas nos recifes, e tivemos que descer antes da hora. A água chegava na cintura. O peso do equipamento puxava para baixo. Era como andar dentro de um pesadelo. A cada passo, o coral cortava as pernas, o sal ardia. O som das metralhadoras japonesas parecia vir de todos os lados. Eu olhava para o céu, tentando ver os aviões amigos, mas tudo o que via era fumaça e o clarão dos tiros. Harper foi o primeiro a cair. Um estalo seco, um jato vermelho no pescoço. Ele tentou falar, mas só saiu bolha.
Eu o agarrei pelos ombros, mas o corpo já era só peso. Larguei. Não por covardia, mas porque a guerra não espera o luto. Enquanto eu rastejava pela areia molhada, percebi que Tarawa não era um lugar. Era um estado de espírito, um purgatório quente e barulhento, onde todo som vira confissão, e todo movimento é uma tentativa de sobreviver um segundo a mais. E foi ali, deitado na areia vermelha, com o som dos tiros e o cheiro de corpos queimando, que eu entendi. A guerra não transforma ninguém. Ela só arranca o que já estava dentro da gente o tempo todo. Eu, por exemplo, descobri que o que tinha dentro de mim não era coragem, era raiva. E naquele dia, ela me levou até o bunker. Eu rastejava por entre crateras e pedaços de homens, com o fuzil colado ao peito, tentando distinguir o som do meu coração do som das metralhadoras. A praia era um cemitério fresco. Metade da companhia não tinha passado dos recifes. Alguns estavam boiando, outros pendurados nos obstáculos anti-desembarque, ferro enferrujado feito armadilha de tubarão. Cada corpo balançava no ritmo das ondas, como se o mar zombasse da gente. O rádio falhava. O comandante gritava ordens que ninguém ouvia. Os japoneses atiravam de posições invisíveis, escondidos nos bunkers de concreto. Pareciam demônios dentro de cavernas, cuspindo fogo e aço. E nós? Formigas tentando atravessar o inferno com um galho de fósforo. A areia grudava no sangue, formando uma lama avermelhada. Eu já não sabia o que era suor, o que era sal, o que era medo. Só sentia o fedor doce de carne queimada e o gosto metálico da boca seca. Avançamos em silêncio. Cada passo era uma negociação com a morte. Atrás de mim, o soldado Keenan murmurava o nome da mãe. Harper ainda estava na minha cabeça. Eu via o sangue dele no coral, mesmo quando fechava os olhos. Quando alcançamos o paredão de areia, o sargento fez sinal para parar. O bunker principal estava a uns 30 metros, baixo, cinzento, com uma abertura escura no meio. De dentro saíam rajadas curtas, certeiras. Cada vez que alguém tentava correr, o corpo dele se desmanchava no ar. Precisamos flanquear, o sargento gritou abaixado, mas ninguém respondia. O medo era espesso. Ele olhou para mim, olhos arregalados, pupilas pequenas como pregos. Você, Kansas, eu. Vai comigo. O plano era simples. Simples como morrer. Enquanto o grupo mantinha fogo de cobertura, nós rastejaríamos pela lateral até chegar na fenda de ventilação do bunker de lá, tacaríamos dinamite caseira e torceríamos para que o mundo desabasse do lado certo. Peguei as cargas improvisadas, garrafas com pavio, fita e raiva. A respiração pesava tanto que eu sentia o pulmão raspando o peito. O sargento fez sinal e partiu primeiro. Fui atrás. Rastejar em areia quente é como nadar em fogo. Cada movimento puxa o corpo para o chão, e o chão parece vivo, tentando te sugar. A metralhadora japonesa girava, varrendo tudo. O som era contínuo, seco, ensurdecedor. Gritei algo que nem ouvi e continuei. Chegamos a 5 metros do bunker. O concreto estava rachado, manchado de fuligem. O som lá dentro era de engrenagens e vozes curtas, rápidas. O sargento me olhou, tirou o pino da granada e contou no dedo. 1, 2, 3. Jogou. A explosão sacudiu o chão, levantando areia e gritos. Corremos para a lateral. Ali estava a fenda. Uma abertura estreita, fedorenta, exalando fumaça e sangue. Vai! Ele berrou. Enfiei a mão com a garrafa acesa. O fogo lambeu meu braço. Joguei. Um clarão. Um rugido. E depois, nada. O ar sumiu. Um silêncio denso, cortado só pelo tinido do metal caindo. Eu olhei para o sargento. Ele não estava mais lá. Um pedaço do corpo dele jazia a poucos metros, metade enterrado. Fiquei parado, não dava para chorar. A garganta era pó. Então ouvi um som dentro do bunker, um gemido. Alguém ainda vivo. Entrei. O calor lá dentro era irreal. O teto baixo, o ar grosso de fumaça e sangue. Um japonês rastejava entre os destroços, com metade do rosto coberto de fuligem. Ele me viu. Tentou erguer o rifle, mas o braço não respondeu. Eu mirei. E hesitei. Por um instante não havia guerra.
Só 2 homens, 2 animais feridos tentando existir um segundo a mais. Ele olhou para mim e disse algo que não entendi. Era fraco, mas tinha humanidade. E foi isso que me destruiu. Atirei mesmo assim. O som ecoou nas paredes como uma risada seca. Sentei. Olhei o corpo dele e pensei em como tudo aquilo era inútil. Um buraco no chão cheio de ruínas e nós nos matando por ele. Peguei o cantil, bebi. A água estava morna e com gosto de ferro. Ri sozinho. Surpresa, Tojo, disse baixinho. Agora o bunker é meu banheiro. Passei horas ali dentro, sem saber se o mundo ainda existia do lado de fora. Os ouvidos zumbiam, o peito ardia. Cada respiração era uma lâmina. No bolso, uma foto que Harper me dera antes do desembarque. Tirei. Olhei. A irmã dele sorria, como se não tivesse ideia de onde estávamos. Rasguei a foto no meio e deixei metade sobre o corpo do japonês. Era o mais justo que consegui. Quando finalmente saí, o sol já estava descendo. O céu era uma mistura de laranja e fumaça, e o mar parecia um espelho rachado. Alguns dos nossos ainda avançavam, mas o som dos tiros havia diminuído. O inferno estava cansado. Encontrei Keenan encostado num tronco com o braço enfaixado. Ele me olhou e sorriu sem dentes. Você conseguiu? Acho que sim, respondi. O bunker parou de respirar. Ele riu. Então você é o herói de Tarawa. Heróis não fedem assim, falei. Ficamos em silêncio. Só o crepitar distante das explosões menores, o ar cheirava a pólvora e carne. Havia moscas demais para pouca vida. Naquela noite dormi sobre a areia dura. O céu estrelado parecia zombar, cada ponto de luz uma lembrança de casa, cada estrela um rosto que não voltaria. E no meio do escuro, eu entendi o que ninguém disse no treinamento. Não existe glória no campo de batalha, só sobrevivência. E isso não é vitória, é sentença. Perfeito. No dia seguinte, o silêncio era tão alto que doía. As ondas batiam na praia com preguiça, como se também tivessem se cansado de carregar corpos. O ar ainda cheirava a pólvora. Mas agora, o cheiro vinha misturado com sal e podridão. Era o cheiro da vitória, diziam. Eu chamava de ressaca. A contagem dos vivos começou ao amanhecer. Os sargentos andavam entre os destroços chamando nomes que ninguém respondia. Alguns tentavam cavar covas, mas o solo era duro, cheio de coral. Os corpos ficavam enfileirados na areia, cobertos por mantas sujas. Passei por eles como quem atravessa um espelho quebrado, reconhecendo pedaços de rostos, mãos, medalhas, botas e nada mais. Keenan não falou naquela manhã. Tinha os olhos fixos no horizonte, o braço enfaixado e a alma em outro lugar. Eu me sentei ao lado dele e ficamos em silêncio. Nenhum de nós sabia o que dizer depois do fim do mundo. Um oficial veio e anotou meu nome numa prancheta. Você participou da tomada do Bunker Norte, certo? Eu assenti. Bom trabalho, soldado. Ele seguiu andando. Bom trabalho. Essas palavras me perseguem mais do que o som dos tiros, como se a destruição pudesse ser elogiada. Como se queimar homens fosse competência. Passei o resto do dia ajudando a recolher munição, empurrar lanchas, carregar feridos. Cada passo era pesado, e o sol insistia em nos lembrar que o inferno ainda era aqui. À tarde, um padre improvisou uma oração coletiva. O vento levava metade das palavras, e mesmo assim parecia bonito. Talvez porque a beleza é a última coisa que o desespero tenta matar. Naquela noite, sentei sozinho perto da água. O mar agora estava calmo, refletindo o fogo distante de algum navio ainda atirando. Peguei um punhado de areia, vermelha, grossa, misturada com sangue e pólvora, e deixei escorrer pelos dedos. Era o mesmo chão onde homens gritaram, oraram, imploraram, morreram. E eu que ainda respirava, me sentia o mais morto de todos. Olhei para o céu, as estrelas voltaram a aparecer, indiferentes. Pensei na minha casa em Kansas City, no cheiro da oficina do meu pai, nas mãos da minha mãe costurando retalhos. Tentei lembrar a voz deles, mas o barulho do mar era mais alto. A guerra rouba até as lembranças. No terceiro dia, o comando declarou a ilha segura. Segura. Palavra estranha.
Caminhei até o bunker de novo. Lá dentro, o ar era seco e doce, cheiro de concreto e morte. Os corpos já haviam sido retirados, mas as marcas ficaram. Sangue nas paredes, buracos de bala, uma foto rasgada no chão. Metade do rosto da irmã de Harper ainda sorria. Peguei o pedaço e guardei no bolso. Sentei onde antes estava o japonês. Por um momento imaginei a vida dele antes de Tarawa. Talvez tivesse uma esposa, filhos. Talvez acreditasse em algo tão pequeno e imenso quanto nós. O bunker, pensei, é o símbolo perfeito da guerra. Um abrigo que se transforma em prisão, depois em túmulo. Fechei os olhos e ouvi o mar de novo. Ele não julga, não escolhe lado, apenas leva. Quando voltei para a praia, vi os navios partindo. O som dos motores se misturava ao das gaivotas, como se o mundo inteiro tentasse esquecer. Um soldado me ofereceu um cigarro, peguei e traguei. A fumaça subiu devagar, cortando o ar quente. Kansas, ele disse. Vai escrever sobre isso? Olhei para ele e respondi. Talvez, mas ninguém vai acreditar. Meses depois, em outro lugar, outra praia, outro inferno, ainda me lembro de Tarawa. Às vezes à noite acordo com o som das ondas e o cheiro do diesel. Acordo com a imagem do sargento caindo, de Harper sorrindo, do japonês me olhando antes do tiro. Acordo com o bunker dentro de mim, escuro, abafado, eterno. Porque é isso que a guerra faz, não acaba. Ela só muda de endereço, sai das praias e entra na gente. E cada respiração desde então é uma trincheira. Hoje, tantos anos depois, ainda escuto o eco daquele dia. Quando fecho os olhos, vejo o sol estourando sobre o atol, o mar cuspindo sangue e coral, e eu, de fuzil na mão, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo fazia sentido. Mas não fazia. Nunca fez. Ainda tenho o pedaço da foto no bolso da velha jaqueta militar. Às vezes olho para ela e imagino a outra metade lá em algum lugar do Pacífico, talvez misturada à areia vermelha que o mar levou. Talvez o mar tenha mais memórias do que todos nós juntos. E quando o vento sopra do leste, trazendo o cheiro de sal e ferro, eu ouço de novo o sargento berrando, "Avante!" E me vejo lá correndo na areia quente, sentindo o fuzil vibrar no peito. Hoje, tantos anos depois, só resta a lembrança. Mas se um dia alguém me perguntar o que foi Tarawa, eu direi, foi o lugar onde descobri que o inferno não é feito de fogo,